para falar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, meu Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Glória a Deus. Pode tomar os vossos assentos por um instante. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede para mais uma vez pregar e ministrar a sua palavra. Louvar a Deus pela primeira vez estar aqui nessa casa e nesse ambiente de oração e adoração ao nome do Senhor. Louvar a Deus por esse convite que foi feito. Deus abençoe a vida do diácono Carlos, não é isso? Deus abençoe grandemente. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Aos homens de Deus que estão aqui à retaguarda, os pastores, trago a paz do meu pastor Eliseu Lima, para o anjo dessa igreja, para os demais irmãos, que os irmãos sintam-se abraçados em nome de Jesus. Eu até estava conversando com o Samuel e louvo a Deus pela vida dele, que é um amigo, é um irmão. E eu vim de máscara porque eu estou pregando a uma sequência de tempo, e algum tempo, tanto cansaço, tanto eu fiquei ruim, e de sempre estar no meio de muita gente, eu estou prevenindo tanto a minha saúde e tanto a vida dos irmãos, né? Nós queremos um Deus que cura, mas nós também temos que nos prevenir. Mas eu creio que Deus dará graça e a mão do Senhor está estendida sobre a nossa vida. Se você pode, só quem quer ouvir a palavra de Deus, se coloque de pé, abra sua Bíblia, Sofonias, capítulo de número 3. Sofonias, capítulo de número 3. É um livro que muitos não estão habituados nem a ler, muito menos a pregar. Mas para te ajudar, está depois de Abacuque e antes de Ageu. Sofonias, capítulo de número 3, versículo de número 14. Quero louvar a Deus também pelo carinho e a blusa que me presentearam. Deus abençoe grandemente. Eu falei com a minha mãe, ela falou: daqui a pouco você vai fazer um armário de tanta blusa que você ganha. Mas nem comprar mais blusa, a igreja sustenta para a glória de Deus. Deus abençoe. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele: frequenta a escola bíblica dominical, culto de ensino, leia a Bíblia em casa. Sofonias, capítulo 3, versículo de número 14. Eu vou ler para a gente não perder tempo. Canta alegremente, ó filho de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Se você pode, dentro do tema que nos foi proposto, mas dentro desse tema, eu quero dar um subtema para a mensagem. Você vai entender no decorrer da mensagem. Olha para alguém e diga: quem é a tua prioridade? Quem é a tua prioridade? Agora olha para ele, olha para ela, mas profetiza para ele, diga: você. Não, irmão, eu creio que tem pentecostal aqui. Olha para ele, olha para ela, diga: você vai voltar a cantar. Sente adorando ao nome do Senhor. Me dê alguns minutos. Prenda a sua atenção agora, porque se você perder a introdução da mensagem, você vai perder a pregação por inteiro. Mas me dê alguns minutos para você entender. O tema que nos foi proposto sobre Deus, a minha prioridade, e dentro do texto que eu li aqui, é um texto que ontem eu estava lendo, ontem eu estava estudando, e eu me surpreendi, porque prego desde criança, desde pequeno, nunca parei para ler esse livro, nunca parei para pensar, nunca parei para estudar, nunca parei para olhar, observar o quão profundo é o livro de Sofonias. E o capítulo de número 3, versículo 14, versículo 15, é muito profundo
E se você olhar, ele traz uma conotação que Sofonias vai ter uma prioridade com Deus. Porque o capítulo 14 e o capítulo 15 vai mostrar primeiro qual é o tempo em que Sofonias está. Ele está num tempo em que o povo de Israel peca. Isso aqui é tão profundo, porque na Bíblia eu nunca mais tinha visto a ira de Deus contra o povo para querer exterminar toda a terra. Na Bíblia eu nunca mais tinha encontrado, a não ser ao fim do mundo, ou ao fim do tempo, ou à volta de Jesus, Deus olhando para a terra com ira para querer exterminar tudo. A única vez que eu olhei Deus olhando para a terra, olhando com um olhar de ira para exterminar tudo, foi no tempo de Noé. Aí Deus achou graça em Noé e com a sua misericórdia resolveu dar uma nova chance para o povo. Mas aqui em Sofonias eu encontro novamente Deus olhando para a terra, dizendo que vai acabar e exterminar o povo. Eu nunca mais tinha visto. Quando eu vi Deus olhando para a terra novamente com ira, é Deus olhando para Sodoma e Gomorra, porque o pecado está grande, o povo pecou, subiu as narinas do Senhor, e o Senhor agora olha para a cidade e o povo de Sodoma e Gomorra com um olhar de ira. Mas em nenhum momento, mesmo em Sodoma e Gomorra, Deus não olha para exterminar o povo por inteiro. Deus só vai exterminar aquele povo. É por isso que Deus vai tirar os seus daquele lugar. Mas agora em Sofonias, se você for observar o capítulo de número 1, Deus olhou novamente para a terra, querendo exterminar o povo, querendo matar o povo. E está bem explícito, Deus, ele deixou uma aliança com o povo. Ele não acabaria mais a terra em água, ele não acabaria mais a terra em dilúvio. Essa foi a aliança de Deus com o homem. Mas ele tem o poder de exterminar o homem, ele tem o poder de exterminar animal, ele tem o poder de exterminar a terra. A única aliança que Deus fez para com o homem é que não ia mais destruir a terra com água, mas ele poderia destruir de novo. Não deixa claro a forma que Deus ia destruir o povo, mas no capítulo 1 de Sofonias deixa claro que a ira de Deus era para exterminar todo o povo e toda a terra. O que eu acho interessante é porque Sofonias está chegando perto do Novo Testamento. E o Novo Testamento nós começamos a viver o tempo da graça, o universo da graça. Mas aqui em Sofonias ainda estamos no Antigo Testamento, que vivemos o tempo da lei. E eu estudando eu vi que é muito profundo, porque o versículo 14 e o versículo 15 vai começar: canta alegremente, ó filho de Sião. E se você for observar na Bíblia, você vai ter que pairar sobre o povo de Israel. Sofonias está num tempo em que o povo está 70 anos de exílio, 70 anos com a mão de Deus, 70 anos ao exílio de Israel. Aí nós vemos o salmista começando a cantar ou a orar no Salmo 137, dizendo: pendurei a minha harpa. Então esses dois versículos que ora lemos está mostrando que o povo de Israel, em 70 anos de opressão, não tem mais alegria de cantar, não tem mais alegria de cultuar. 70 anos de exílio, aquilo que Deus havia construído está destruído, o altar está quebrado, o povo está oprimido, o povo não tem mais alegria de cantar. Aí começa a ver o povo de Israel. Israel é um povo que peca, é um povo que ora e é um Deus que livra. Quem estuda a Bíblia sabe que Israel sempre vive caindo em pecado contra Deus. E os dois pecados, Israel sempre cai no pecado da idolatria ou da desobediência. Aí sempre que Israel peca, o povo ora, Deus levanta um libertador para salvar o povo. E bem observamos isso no livro de Juízes. Presta atenção que já eu entro na mensagem. O livro de Juízes deixa bem claro que Deus olha com um olhar de misericórdia, porque todos os capítulos de Juízes em que o povo peca contra Deus começa, e o povo pecou novamente. Aí o povo ora e Deus levanta um libertador pela sua misericórdia. Vai na Bíblia, Juízes capítulo 3, o povo pecou e Deus levantou Eude. Juízes capítulo
por falta de escassez de autoridade do homem, e pela misericórdia Deus levanta Débora. Juízes capítulo 6, o povo peca e Deus levanta Gideão. Juízes capítulo 11, o povo peca e Deus levanta Jefité. A todo momento Israel peca, Israel erra, mas o Senhor olha com um olhar de misericórdia. Nós vivemos o universo da graça. Aí eu começo a entrar na mensagem, porque para a Sofonia, Deus é a sua prioridade. Aí Deus, pela boca do profeta, quer fazer que o povo cante novamente, adore novamente. Mas eu estudando isso aqui, eu achei muito profundo, porque eu me paralisei e fiz uma pergunta para Deus. Falei: Deus, se eu pregar isso, alguém pode levantar a igreja e dizer: Gabriel, se o que o povo está passando, porque o exílio de 70 anos aqui reflete a desobediência do povo, não é a mão de Deus, não é Deus cobrando o povo. Isso aqui reflete a desobediência do povo. Isso aqui é um povo colhendo o que eles plantou. Aí poderia levantar alguém aqui nesse culto e dizer: Gabriel, então porque Deus interferiu, então porque Deus levantou alguém, então porque Deus fez o povo cantar novamente, então porque Deus interferiu na história, Deus levantou Sofonias. Aí alguém poderia olhar e dizer: Gabriel, mas o deserto e o exílio, o povo não canta, o povo está oprimido e o povo não tem mais alegria, e muito menos Deus como prioridade. Mas Deus, Ele olhou com um olhar de graça e de misericórdia. Era dizendo para Sofonias: Sofonias, não é pelo que o povo pode, não é pelo que o povo tem, não é pelo que o povo é. Porque se alguém perguntasse aqui para o povo de Israel, Israel não merece. Deus não salvaria Israel pelo que é. Deus não salvaria Israel pelo que pode. Deus não salvaria Israel pelo que possuía. Deus salvou Israel para mostrar sua maravilhosa graça. Era Deus dizendo para Sofonias: enquanto eu for a prioridade de alguém, eu vou realizar algo na tua vida. Não é pelo que você pode, não é pelo que você tem, e não é pelo que você é. É pelo que eu posso, é pelo que eu tenho, e é pelo que eu sou. Era Deus olhando para Sofonias, dizendo: Sofonias, eu vou intervir no meu povo. Israel não merece, mas eu vou. Israel não é, mas eu sou. Israel não pode, mas eu posso. Levanta a mão que eu profetizo sobre a tua casa e sobre a tua vida. Enquanto Deus for sua prioridade, não é pelo que você tem e não é pelo que você pode. Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua casa, Deus vai mudar a tua família, pelo que Ele pode, pelo que Ele é e pelo que Ele tem. Oh glória, oh glória. Deus vai levantar jovens aqui dizendo: não é pela sua roupa, não é pelo seu cabelo, não é pela sua beleza, não é pelo seu dinheiro, é porque eu olhei para você e disse: você não pode, mas eu posso. Você não tem, mas eu tenho. E você não é, mas eu sou. Alguém pode olhar para a Sofonia e não entender. Aí começa: canta alegremente, ó filho de Sião. Se há uma coisa que Deus devolve para o povo, quando Deus é sua prioridade. Isso aqui é muito profundo. Há 3 coisas que o homem perde quando não tem Deus como a sua prioridade. O homem perdeu 3 coisas quando pecou contra Deus. Quando Adão peca, Adão, ele perde casa porque saiu do paraíso. Adão pecou, perde veste porque ficou nu. Adão pecou e perdeu comunhão. Quando Deus não é sua prioridade, você perde comunhão, você perde veste e você perde casa. Pela graça de Deus, Deus veio para, com a graça, mesmo sem nós merecer, nos devolver um lar, nos devolver uma casa. Aí Jesus olha para o povo dizendo: eu preparei uma casa para vós.
Deus devolve a casa pela misericórdia. Nós não merecíamos, mas Ele devolveu. Segunda coisa que Ele devolve, as vestes. E tem como veste branca. Aí Deus devolve a veste pela sua graça e pela sua misericórdia. E depois Deus devolve a comunhão. Tudo foi perdido. Jesus sobe, mas quando ele sobe, ele olha para a terra e fala: eu vou enviar um semelhante. Porque o homem, por causa do pecado, pode não ter mais comunhão, mas o meu sangue garante vitória. Olha, isso aqui é muito profundo, porque o que nos faz ter Deus como prioridade. E a Bíblia deixa bem claro que a única coisa que é intermédio entre o homem e Deus é Jesus. E Jesus, ele vai padecer. Jesus, ele vai sofrer. E eu estudando um livro sobre Jesus, e dentre ele tem algum cirurgião falando sobre o que Jesus passou. Dentro da medicina foi comprovada uma doença chamada hemartitrose. A pressão está tão grande em cima de Jesus que as suas veias são rompidas e ele começa a suar sangue. A pressão está grande, coroa de espinho na sua cabeça, carregando o madeiro nas costas, carregando a cruz do Calvário, por amor a mim e por amor a você. A única coisa que nós merecíamos era o inferno. É por isso que o significado da palavra graça significa favor imerecível, porque o único favor que eu e você merecia era o inferno. Aí Deus se despiu da sua glória, enviou o seu único filho para nos salvar. Jesus veio à terra, padeceu, sofreu e foi rumo ao Calvário para nos dar um novo cântico. É por isso que o primeiro tema é Deus, minha prioridade. E depois, Deus vai te fazer cantar de novo. Glória! Deus vai te fazer cantar de novo. Alguém pode estar entendendo, mas meu espírito já está tomado de profecia sobre a tua vida. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. É o Senhor olhando para Sofonias aqui, dizer: Sofonias começou triste, Sofonias começou no cativeiro, Sofonias, o povo está no exílio 70 anos. Mas há uma profecia liberada da boca de Isaías, capítulo 6, versículo 9. O Senhor, no começo, ele já sabe o fim das coisas. Aí o Senhor olhando para Sofonias, dizendo: Sofonias, o povo está 70 anos oprimido, 70 anos sem conseguir cantar, 70 anos sem saber se alegrar, 70 anos debaixo de jugo e de morte. Mas o tempo de cantar chegou. Glória! O tempo de cantar chegou. Mas Israel merece? Não! É a graça. Israel merece? Não! É a misericórdia. Israel merece? Não! É a bondade de Deus. Eu não mereço, mas a graça me dá algo. Eu não merecia estar aqui para pregar, mas a graça de Deus me trouxe aqui para pregar. Você não merecia cantar, mas a graça de Deus te sustenta para pregar. Tem pessoas aqui nesse culto que a graça de Deus te encontrou no mundo, a graça de Deus te encontrou na cachaça, a graça de Deus te encontrou na prostituição, a graça de Deus te encontrou no adultério, a graça de Deus te encontrou no pecado. O diabo olhou e disse: merece morte e merece inferno. Aí o Senhor olhou e disse: não, vai cantar, vai se alegrar, porque enquanto eu for prioridade, eu liberto, eu trabalho, eu exalto e eu levanto, porque eu sou Deus. Olha para alguém e fala: quem é a tua prioridade? Glória a Deus, aleluia. Quem é a prioridade? Eu falo isso porque eu já preguei muito progresso nesse tema. E às vezes falamos que temos Deus como prioridade, mas na verdade,
prioridade só tem quem tem intimidade com Ele. Você prioriza algo que você ama e que você gosta. Você prioriza algo que você tem contato. Você prioriza algo que tem benefício para você. Se eu fosse falar e fazer uma pergunta para alguém aqui hoje, eu ia pedir para alguém levantar a mão, dizer quem ama Jesus. Todo mundo levantaria a mão. Quem adora Jesus, todo mundo levantaria a mão. Não é falando sobre a sua intimidade com Jesus, porque poderia levantar alguém aqui agora e falar: Gabriel, a minha intimidade com Jesus é eu e ele. Mas olhemos que quem tem Deus como prioridade tem intimidade. E uma vez pregando sobre um tema, sobre intimidade, foi o primeiro sermão que Deus me deu numa madrugada. E eu perguntei: Deus, o que é ter intimidade? Ele falou: Gabriel, aquele que ora antes de receber algo, ele demonstra dependência de Deus. Aquele que ora só depois que recebe, o sentimento é de gratidão. Mas quem ora sempre tem intimidade com Ele. Nós olhamos que muitas vezes nós priorizamos muitas coisas, e muitas das vezes nenhuma delas nos leva a Deus. Se você começar a observar hoje as suas prioridades, pelo menos olhe para ela e vê se ela te leva a Deus. O que você olha no seu celular te leva a Deus. O que você escuta te leva a Deus. O que você observa te leva a Deus. Os lugares que você frequenta te leva a Deus. Aonde você pisa te leva a Deus. O que você pratica te leva a Deus, ou te leva a se afastar de Deus. Nós temos que observar qual é a nossa prioridade, porque o Deus que eu conheço, Ele não cumpre promessa com quem não tem aliança com Ele. O meu Deus não é menino. Ele não cumpre promessa, Ele não faz algo na vida de alguém que não tem aliança com Ele. É o Senhor liberando uma palavra para alguém aqui hoje. Quem é a tua prioridade? Eu quero que saia pessoas daqui com sede de orar, com sede de ler a palavra, porque como Deus, como nossa prioridade, devemos priorizar aquilo que nos leva para perto de Deus. Aí Deus chega para Sofonias, 70 anos sem cantar, 70 anos triste e 70 anos oprimido. O Senhor olha para Sofonias e diz: Sofonias, libera a palavra. Sofonias, profetiza. Sofonias, ele vai ter que profetizar e liberar uma palavra em um povo desconhecido. Isso aqui é muito profundo, porque o maior profeta da sua casa e da sua vida é você mesmo. O profeta do vale de Ezequiel foi ele mesmo. Na tua história e na tua vida, não precisa profeta de fora para profetizar. Não precisa pregador de fora para profetizar vitória, conquista e milagre. O profeta do teu deserto é você mesmo. Olha para alguém e fala: libere uma palavra para a sua vida hoje. Olha para cá no caminho. Aí Deus olha para Sofonias. O povo de Israel vive pecando, mas Deus olha com um olhar de graça, e a graça dele nos traz perdão. É por isso que Romanos capítulo 5, versículo 20 começa: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. 1 João capítulo 1, versículo 7, parte B: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Apocalipse capítulo 22, versículo 14: bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que participe do fruto da árvore da vida e passe pela cidade, pelas portas. Aí Deus coloca Sofonias para orar pelo povo que peca e que erra. Ele parece Jonas, porque Jonas não vai a Nínive. Alguém olha para a Bíblia e fala: Jonas não foi porque é medroso, Jonas não foi porque é fujão. Mas quem estuda vê que não é porque ele é fujão, que não é porque ele é medroso, é porque Jonas conhece o caráter do povo
Jonas sabe que Nínive é um povo cruel, é um povo que mata, e o que Jonas quer é castigo. Mas Deus quer levar Jonas para salvar, porque Deus não resolve na matemática do homem. Na matemática do homem é para morrer e é para matar. Imagine se eu e você vivesse a matemática do homem: pecou, vai para o inferno, pecou, merece morte. Todos os dias pecamos, todos os dias erramos, e o Senhor olha para nós com um olhar de graça e de misericórdia. Aí Deus olha para Sofonias e diz: libera uma palavra. Irmão, eu sempre carrego isso comigo, porque o que deve ser a nossa prioridade é a palavra. Irmão, eu nasci no fogo. O Samuel me conhece, a gente já viu tanta agenda, e eu amo fogo, eu amo mistério. Eu nasci no meio do fogo, nasci no meio da mulher, do coque, sapateando, rodando em cor de fogo. Eu amo, mas uma coisa que eu aprendi é nunca largar a palavra. É a palavra que cura, é a palavra que salva e é a palavra que liberta. Agora olha para cá. Aí você me pergunta: Gabriel, por que tem muito jovem que hoje está de pé e amanhã cai, que hoje está firme e amanhã está frio? É porque movimenta muito e sustenta pouco. Movimento empanzita, mas é a palavra que sustenta. E Deus já tinha liberado essa palavra para Paulo. Paulo disse: ô Timóteo, pega a minha capa que eu esqueci em Troade e traga para mim os livros, conhecimento material, e o pergaminho, conhecimento espiritual. É por isso que Paulo ensina: anda na graça e no conhecimento. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção e para a repreensão da justiça. Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas saiba bem manusear a palavra da verdade. Jeremias capítulo 23, versículo 29 é uma pergunta: a minha palavra não é fogo? A minha palavra não é pedra? Aonde está a resposta? Salmos 29, versículo 7: a voz do Senhor, ou seja, a sua palavra, despede labareda de fogo. Salmos 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Prioridade. Salmos 119, versículo 11: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isaías vai dizer: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do Senhor jamais de passar. O Evangelho de Mateus escreve: passa-se o céu e passa-se a terra, porém a sua palavra ela jamais há de passar. Ô irmão, prioridade é quem tem a palavra, anda na palavra, prega a palavra, canta a palavra, segura a palavra, porque com a palavra você peca, ele te levanta, você erra, ele te restaura. Com a palavra e Deus como prioridade, é aquilo que Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que aconteceu aqui é o que Paulo também já tinha falado para Timóteo. Gabriel, o povo está no exílio, reflete a desobediência do povo. Então por que Deus vai intervir? Paulo diz a Timóteo: Timóteo, mesmo nós sendo infiéis, ele permanece fiel. Eu vou repetir de novo, porque isso aqui vai tocar na vida de alguém aqui hoje. Porque nós somos irmão infiel. Aí Paulo olha e diz: pecou, errou e falhou. Mesmo nós sendo infiel, ele permanece. Oh glória, oh glória. Ele permanece fiel. Eu estou pregando para pessoas aqui que era para estar caído e Deus está te sustentando, que era para estar afastado e a mão de Deus está te sustentando. Aí você olha para Deus e fala: Deus, eu não mereço. E Deus olha falando: mas eu sou fiel.
Tu é infiel, mas eu permaneço fiel. Você é infiel, ala sombra barassúria, mas eu permaneço fiel. Gabriel, eu não mereço, você não merece, mas a graça, a misericórdia, ela nos consome. Gabriel, mas eu pequei. Mas naquele tempo, Deus não precisou de muito, Deus precisou de sinfonias, liberava a palavra. Às vezes você está de pé, porque tem alguém orando por você, clamando por você, orando por você. Aí Deus olha para você com um olhar de misericórdia, com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia, porque Ele é Deus. Eu estava hoje almoçando com alguns colegas, é uma dupla de cantores, e a gente conversando, e crente quando se reúne fala muito, né? A gente consertou meio dia na mesa para comer, quando fomos sair da mesa era 5 horas. Falei, misericórdia. Já me atraso para a gente. E aí, a gente conversando, eu falei algo que até me tocou, que é muito profundo. Quando eu falo que você está de pé por causa de alguém, o Deus que nós queremos, Ele é fiel para nos perdoar. Ele libera perdão, Ele libera graça e misericórdia. Mas uma coisa que Deus não retira é a consequência do pecado. Sabe uma coisa que eu sempre escutei dentro de casa, meu pai dizendo, Gabriel? Todo pecado tem consequência. Porque nós vivemos a lei da semeadura. Plantou, você vai colher. Lembra de Davi? Davi é homem segundo o coração de Deus. Ele pecou. Deus perdoou? Perdoou. Porém, a espada continuou dentro da casa dele. E o que Davi vai padecer? Isso aqui é muito profundo. Tem pecados que a consequência dele vai vir no singular, só para você. Mas tem pecados que vai ser cobrado no plural. Às vezes tem pecados que Deus vai cobrar só no singular, mas tem pecados que Deus vai cobrar no plural. Você perece, sua casa perece, sua família perece. É por isso que existe maldição hereditária. Tem pessoas que vivem uma acusação de pecados do passado. Tem pessoas que vivem uma opressão de pecados do passado. Aí dentro de tudo isso, porque ainda tem alguém de pé, porque tem alguém orando. É bíblico, vamos para a Bíblia agora. O pregador ama e pode se envolver na placa. Paulo, quem é Paulo? Quem na igreja não dá glória a Deus pela vida de Paulo? Eu dou glória a Deus porque nós tivemos um Paulo. Eu dou glória a Deus porque tivemos um Paulo. Quem aqui pode dar glória a Deus pela vida de Paulo? Agora você vai entender que a igreja só teve um Paulo porque um dia teve alguém orando. Porque eles chegaram a ser Paulo, e alguns pregadores devem dizer que Saulo se transformou em Paulo. Ele sempre foi Saulo, ele sempre foi Paulo, porque ele tinha duas nacionalidades. Mas Paulo, antes de ser reconhecido como Paulo, que foi alcançado por Cristo, sendo Saulo, ele tem o conhecimento da Torá, da lei, mas ele persegue os crentes que pregam o verdadeiro evangelho. Agora olha para cá, eu não estou falando sobre o Paulo, estou falando quando ele ainda era reconhecido como Saulo. Ele anda com a Torá debaixo do braço, tem o conhecimento, mas ele está indo atrás para matar e para prender quem prega o verdadeiro evangelho. O evangelho que alcança e salva, o evangelho que liberta, e o evangelho que depois Paulo mesmo vai dizer, o evangelho é poder de Deus para a salvação. Mas ele sendo Saulo, ele pega a carta e vai atrás do povo que prega o verdadeiro evangelho e que tem Deus como prioridade para matar e para prender. Quando ele está indo a caminho e passa por Damasco, Jesus tem um encontro com ele. Fica cego. E quando fica cego, ele pergunta quem é, Senhor. E o Senhor olha para Paulo e diz, Saulo, Saulo. Ou também dizendo, Paulo, Paulo, por que tu me persegue? Quem é, Senhor? Sou eu, o Cristo, a quem tu persegue. Irmão, é tão profundo que Paulo aqui agora, quando tem um encontro com Cristo, ele fica 3 dias cego. E Paulo, 3 dias cego,
como novo convertido, ele faz mais coisa do que cristão que está há 30 anos na igreja. Paulo, como novo convertido, 3 dias cego, ele já teve experiência com Deus que pessoas que estão há anos na igreja nunca teve. 3 anos cego, ele fica 3 dias sem comer, 3 dias orando. Então Paulo está 3 dias jejuando e 3 dias orando. Tem crente que nem jejum faz. E Paulo, novo convertido, 3 dias cego, ele já está 3 dias orando e jejuando. E 3 dias orando e jejuando, Deus já dá visão para ele do que vai acontecer. Tem crente que nunca teve experiência com Deus. Mas quando Deus verdadeiramente é a nossa prioridade, nós temos experiência com Ele. Agora vamos voltar à mensagem. Paulo, antes de se transformar um Paulo, ele como Saulo, perseguindo alguém que prega o verdadeiro evangelho, ele vai perseguir um homem que é um jovem e tem Deus como prioridade, e o nome dele é Estevão. Estevão está pregando o verdadeiro evangelho. Aí pegam Estevão, pegam as pedras e vão matar Estevão. Isso aqui é muito profundo, olha para cá. Quando pega uma pedra para apedrejar Estevão, quem é que está atrás de Estevão? Saulo, segurando a bata do povo e com alegria para matar a quem ele perseguia. Mas a oração de um verdadeiro cristão que tem Deus como prioridade, ele não falou: Deus, mata meus inimigos, Deus, mata quem está me matando, Deus, mata quem está me afrontando. Estevão vê os céus abertos e a oração dele é: Senhor, não impute eles. Quem é que está atrás de Estevão? Saulo. A igreja só tem um Paulo porque um dia teve um Estevão orando. A tua casa está de pé porque tem alguém orando. Glória. Alguém da tua casa não morreu porque tem alguém orando. A igreja só tem um Paulo porque teve um Estevão orando. E é o Senhor liberando a palavra para a pessoa de hoje. Continua orando, porque enquanto eu sou prioridade, eu